agora, vocês ouvem bem? Ouvem bem? Tudo certo? Oi, Elisa, tudo bem, Elisa? A Elisa sempre participa com a gente, uma querida. O doutor Cassiano está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo e me vendo? Sim. Hoje a A sua imagem está imagem, melhor, eu acho, né? ela está um pouquinho tremidinha, mas eu acho que é normal. Hum, E o som, você consegue me ouvir? tá bem, tá tudo certo. É? Aham. Para mim hoje a imagem e o som tá bem melhor que a última vez que a gente conversou, então não sei para os outros, né, como que tá. Tem uma música aqui no fundo. Deu para ouvir? Não, não. Acho que eu vou ficar sem ele. Falando com a equipe aqui. Com a minha equipe de uma pessoa. Eu vou ter que ficar sem ele, não sei o que aconteceu. Quando eu ativo o meu fone, ele toca uma música. E eu não sei de onde está vindo essa música. Tá. Tem que ver se tem, se tem música mesmo ou tu tá alucinando. Sacanagem. Tô É brincadeira. brincando. Tá ouvindo Mas você coisas? ouviu a música, não ouviu? Ai, Ai, ai. ai. Você ouviu a música, não ouviu? Não, não ouvi. Não ouviu? Eu Não, não. ouço, eu ouço a música. Tá, mas vamos lá então, vamos ficar sem o fone. Eu acredito que o pessoal consegue ouvir bem, né? Uhum. Tá. Então hoje nós vamos falar sobre transtornos de ansiedade, né? É um tema que está vindo pedindo há um bom tempo, né, doutor? Sim. E a gente resolveu falar primeiro sobre qualidade de vida, depois eu fiz a live com o doutor Ícaro, né? E hoje eu acho importante falarmos então sobre transtornos de ansiedade e a diferença entre um transtorno normal, um transtorno quando é patológico e a ansiedade normal. Uhum. Né? Então, vou me apresentar primeiro para quem está entrando agora que não me conhece. Ó, tô recebendo meu fone aqui da minha equipe. Espero que não toque a música de novo. Ficou melhor o som? Não, para mim tá bom desde antes. Eu não sei para quem tá acompanhando aí. Mas eu acho que tá funcionando bem, sim. Tá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luzia Raimundo. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu gosto muito de trabalhar com demandas, né, com transtornos graves, bipolaridade, transtornos ansiosos, inclusive por isso da live de hoje. Gosto de trabalhar com pacientes bipolares, borderline, e a minha abordagem na clínica é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem muito eficaz para esses tipos de transtornos, porque ela é estruturada, né? Eu também trabalho com pacientes com lesão, pacientes para reabilitação neuropsicológica. E é isso. Quer falar um pouquinho sobre você, doutor? Bem, pelas pessoas que entraram aí, acho que até a maioria já me conhece, porque eu fui reconhecendo até o nome das pessoas aí. Mas meu nome é Cassiano Zortel, sou médico psiquiatra, né, aqui de Cascavel, Paraná. Tenho atendido mais adolescentes e adultos, né, ultimamente. E até faço a psiquiatria geral, né. E vamos falar um pouquinho da nossa proposta, né, doutor? Do Abertamente, né, para levar a psicologia e a psiquiatria de uma forma mais clara, mais objetiva e não tão elitizada como o pessoal vê hoje, né? Hoje em dia. Então, é por isso que é importante esse nosso trabalho, né? De vir até aqui, fazer uma live, gravar um vídeo, né? Então, isso é muito importante. Sim. Meu nome é Cassiano Zortel, tem uma pessoa ali perguntando. E o assunto de hoje, Ah, então, sim. seriam os transtornos de ansiedade. Claro que os transtornos de ansiedade têm várias subdivisões, né? São divididos em vários transtornos, mas hoje eu acho que a gente vai falar de uma forma mais geral, né, Luzia? Depois a gente poderia até especificar, né? Fobia social, ansiedade Claro. generalizada, pânico. Vamos ver como que vai desenrolando hoje e a gente pode falar sobre eles mais especificamente depois também, né? Uhum. Acho que hoje vamos ver as perguntas Doutor, que chegaram aí para ti.
Ah, sim. Vamos lá, então. Deixa eu só te comentar uma coisa com você. Não sei se é só eu que ouço, mas está tendo dá uma cortada na voz às vezes. O seu vídeo também tá assim ou não? Você consegue me ouvir Não, bem? sim, tá tranquilo. Tá, então continuamos, tá? A Sim. primeira pergunta que nós recebemos, então, pessoal, Eu acho que foi a gente poderia sobre fazer o o seguinte: que. se algo der errado, as pessoas que estão ali, elas avisam a gente. Daí a gente não fica nessa insegurança se está dando certo ou não, né? Daí eles reclamam, digamos, eles comentam, a gente... Mas Isso. porque para mim, acho que está Eles tudo bem, tudo escrevem. funciona. Isso. Tá. Perfeito, então eles vão escrevendo. Se o som não tá bom, se a imagem não fica boa, avisem que a gente vai vendo o que está acontecendo aqui, vai resolvendo os probleminhas que vão surgindo. Porque pode surgir, né, gente? Sim. Então, eu acho que vamos falar então, doutor, acho que essa parte até eu posso falar sobre o que é a ansiedade, né? Que o pessoal muito pergunta, e como que a ansiedade se manifesta, né? Então eu vou falar da ansiedade normal, né? A ansiedade, pessoal, é um sentimento normal, uma emoção, tá? Como qualquer outra, e nós já nascemos com ela, tá? Não tem como, às vezes os pacientes chegam na clínica e falam, Luzia, eu queria acabar com a minha ansiedade, queria não sentir ela mais. Então isso não existe essa possibilidade. Porque, inclusive, a ansiedade, como eu já disse antes, ela é uma emoção, como a raiva, o medo. Se alguém que já assistiu o filme Divertidamente vai interagindo ali conosco, né? É um filme infantil que fala sobre as emoções, né? Então, sobre todos os tipos de emoções, medo, raiva, alegria, tristeza. Então, a ansiedade é uma delas, tá? E não tem como a gente se livrar dessa ansiedade, porque nós já nascemos com ela. Então, nós temos que aprender a lidar com ela quando ela surge no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, por que é importante essa ansiedade? Porque ela nos priva de nós fazermos muitas coisas que são perigosas para a nossa saúde, ela nos deixa em estado de alerta, ela nos auxilia para a tomada de decisões, né? Porque às vezes se a gente não se sente ansioso, a gente tem dificuldade de ter atitude perante a resolução de um problema. Ela nos auxilia também para ficarmos vigilantes para que algo de ruim vai acontecer. Então a gente se previne antes disso, tá? Se o doutor quiser explicar também um pouquinho qual que é a visão dele em relação à ansiedade normal. Não, eu acho que é exatamente o que você falou. Você colocou bem, né? E que ter ansiedade, até certo ponto, é normal e muito importante, porque deixa a gente ligado, digamos assim, ou atentos, né, para riscos que podem acontecer, pensar no que pode vir a acontecer no dia seguinte, com algum problema, alguma prova, alguma coisa que a pessoa tem, algum compromisso. Então, ela é benéfica. E faz parte da natureza humana, realmente, né? O problema é só quando ela é excessiva e acaba virando, então, realmente um problema. Uhum. É isso aí. Então, quando que se torna um problema real, não é, doutor? É quando essa ansiedade, ela começa a privar as pessoas de sair de casa, de ter qualidade de vida. Então, vou frisar de novo para vocês, desculpa, o que é qualidade de vida, tá? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é um estado de bem-estar, né? Saúde mental e qualidade de vida. É um estado de bem-estar que nós sentimos ao longo da nossa vida. E esse estado de bem-estar, ele pode nos dar força, energia e motivação para o trabalho, para os estudos e para a resolução de problemas do cotidiano, tá? Então, essa ansiedade, né, ela priva o ser humano de ter qualidade de vida e de ter saúde mental. Então, quando vocês perceberem que estão se sentindo muito cansados, tristes, preocupação em excesso, já não conseguem mais sair de casa para o trabalho, ou até para estudar mesmo, né? Quando começam a ter sensações, porque nós vamos explicar hoje as sensações que são físicas, né, e psíquicas, que tem essa diferença também, né? A ansiedade, ela pode trazer prejuízos tanto físicos quanto psíquicos. Então, quando começa a ter esses vários sintomas, é um sinal de alerta, inclusive para procurar ajuda, né?
e para buscar um acompanhamento especializado para tratar esse problema, né? Gostaria de complementar, doutor? Não, eu acho que é isso aí. Tá falando tudo já. Vou deixar você falar um pouco, então. É, você gostaria de falar, então, doutor, sobre alguns casos que você tem aí na clínica? Não, o que eu venho notando, assim, eu acho que até demandou muita pergunta, é que antigamente se falava assim, muito da depressão, né? Que ela era a doença mental, o transtorno mental mais prevalente, que estava assim, em primeiro lugar vinha a depressão e depois vinham outros transtornos. E o que eu venho notando na prática do dia a dia é que os transtornos de ansiedade estão tomando uma proporção muito maior do que a depressão. Não sei se é essa impressão que você tem também no teu consultório, mas a ansiedade ela tem vindo Tenho, com assim, com certeza. uma proporção muito maior assim das queixas dos pacientes, né? E eu acredito que tenha muito a ver com a questão da vida que a gente está levando hoje em dia, né? Que tudo é feito de uma forma apressada, todo mundo tem muitas pressões, cobranças, o dia a dia, então eu vejo que a ansiedade está ficando muito intensa e ultrapassando esse limiar, né, da normalidade que você citou antes e começando a virar uma doença mesmo, a ponto de atrapalhar a vida das pessoas. Então é importante que as pessoas tenham essa percepção para procurar ajuda, porque atrapalha demais a vida delas, né? Igual você comentou antes. Então tem que ter Com essa ideia certeza. do limiar para poder buscar essa ajuda e saber lidar melhor com essa ansiedade, né? Ou tratar realmente, Uhum. porque são muitos malefícios, né? Que É bem estão isso mesmo. envolvidos com a questão dessa ansiedade. Lá na clínica também aparecem muitos casos de ansiedade para mim. Eu acredito que em torno de uns 80% dos casos dos pacientes têm ansiedade concomitante com outros transtornos, né? Então, tem Bastante. essa questão, tem essa questão da ansiedade não acontecer sozinha, né? Ela pode levar, inclusive respondendo até uma pergunta que mandaram para nós, né? Se a ansiedade ela pode desenvolver outros transtornos. Com certeza. E, inclusive, eu tenho pacientes que têm transtornos de ansiedade, né? Por exemplo, TOC, que é um dos transtornos de ansiedade, com depressão, ou às vezes até com bipolaridade, né? Então tem essas especificidades juntas, né? Essas duas patologias juntas. Eu E diria assim com até, você não é também, né, doutor? que ela não é que a ansiedade às vezes vai desencadear uma depressão, né? Normalmente elas vão coexistir, na verdade, né? Então é muito difícil a Uhum. pessoa ter só ansiedade ou só depressão. Na grande maioria das vezes, uns 90% dos casos, as duas até andam juntas. E se a pessoa é muito ansiosa, ela tende a desenvolver também um quadro depressivo, porque ela vai vivendo com aquela ansiedade, ela vai ficando frustrada com aquilo, ela vai tendo muitas dificuldades e ela vai ficando chateada, frustrada mesmo, como eu falei, né? E ela pode ir deprimindo por não conseguir mais ter uma qualidade de vida. E o contrário também é Uhum. verdadeiro, né? Uma pessoa deprimida também pode começar a ficar ansiosa, até pela ansiedade de melhorar logo e aquela questão toda, e não vê melhora, e uma coisa vai. Apress... Até É, apressar o e tratamento, isso muitas vezes, né? isso é o clássico, né? Ansiedade com depressão, mas é bem que nem você falou, você pode ter ansiedade e um transtorno bipolar, ansiedade e qualquer outro transtorno, né? Elas não são exclusivas, né? Não é porque você tem uma que você não vai ter a outra. Pelo contrário, às vezes é mais Com comum você certeza. ter duas ou três até coexistentes, né? Do que só uma delas isolada. Então é aí que mora o perigo, digamos assim, de às vezes você está tratando só uma coisa e tem mais alguma coisa por trás disso, alguma outra doença. Né? Uhum. Só vou ler o comentário da Elisa aqui, doutor. Ela escreveu, a Elisa Donadel, ela disse assim que tem um autor, Rolo Mal, tem uma fala muito legal que fala de ansiedade normal, que ela faz com que nós tenhamos um movimento saudável, né? Complementando a fala que eu disse antes. Eu não conheço esse Sim. livro, Elisa, mas eu vou tentar procurar para ver. É um livro, se você quiser escrever para a gente, é um artigo, eu posso procurar depois. E a Jaque Mota disse que concorda com o que nós estamos dizendo, tá? A Elisa também complementou que o que ela percebe é a resistência do paciente a aceitar o tratamento medicamentoso. Eu até coloquei aqui para as últimas perguntas, né? Isso é o clássico para tudo na psiquiatria e na psicologia, né? Ah, Tem isso muita, com muita, certeza. Quando a muita, gente muita, muita resistência ainda. A gente sabe bem disso.
Quando a gente encaminha o paciente para o psiquiatra, muitos ainda têm aquela visão, né? Ah, mas eu não sou louco, para que você está me encaminhando para o psiquiatra? Agora, Então é onde nós fazemos. A ansiedade é uma das mais curiosas no tratamento, porque muitas vezes a pessoa melhora tanto que ela não queria tomar medicamento. E depois ela não quer mais parar de tomar medicamento, sabe? Acontece muitas vezes isso, porque ela melhora tanto. Eu percebo. E ela fica até com medo depois de tirar. Então é ela, a pessoa mesmo, né? O paciente que não quer tirar, às vezes. Com medo de que os sintomas voltem. Exatamente. Uhum. E a Irineia Barbosa, a Irineia mora lá no norte, né, Irineia? Fala pra gente onde você mora, se eu não me engano é na Bahia, alguma coisa assim. Eu conheço ela já de vista, assim, das publicações. Que a demanda é maior de ansiedade lá para ela também. Irineia, se você estiver ouvindo, por favor, escreva de onde você é para nós e como que acontece aí na sua clínica também, né? Porque, querendo ou não, é um estado longe, né? Se eu não me engano, ela mora na Bahia. Tenho quase certeza. Acho que é importante ter a visão do pessoal de lá também, tá? Me perdi no assunto. Nós estávamos, então, falando sobre a questão medicamentosa, né? Exato. Uhum. Tem outras perguntas? Tem várias perguntas, doutor. Ela disse que mora em Maceió, Alagoas. Olha que legal. Muito bom. Então, se quiser compartilhar conosco a sua experiência aí, né, a live serve para isso, para participar mesmo, gente. Participem, não tenham vergonha, mandem perguntas e a gente vai respondendo. Embora a gente sempre selecione a pergunta antes de começar a live, a gente também dá prioridade para quem está aqui nos ouvindo, né? Para quem está aqui participando, nós damos prioridade. Eu vou ler mais um comentário da Elisa, tá? Ela escreveu assim: costumo dizer para os pacientes que o psiquiatra vai cuidar da sua saúde mental, ou seja, cuidar o quanto antes, pois depois de um agravo fica mais complicado. Muito verdade isso, né, doutor? Para todos os transtornos, né? Na verdade, quanto mais se espera, pior é. Então, a depressão também, quanto mais você espera, né, ela pode ficar cada vez mais intensa e depois para recuperar é mais difícil. Então, essa muito mais difícil. É perfeita, né? Tem que começar o quanto antes. Por isso que eu acho assim, eu percebo que quem é mais esclarecido nesse ponto, tem menos preconceito e acaba procurando ajuda antes, são as pessoas que precisam menos medicamentos e que antes melhoram. Justamente por ter buscado essa ajuda antes e não esperar já estar no fundo do poço, né? Como se diz, para só então querer tentar então reverter esse quadro que já está bem grave. Com certeza. Perguntaram dos sintomas, doutor. Dos sintomas da ansiedade. Então, a gente pode dividir, né, entre os sintomas psíquicos e os físicos, né? E os sistemas nervoso central também, periférico. O que você acha? Vamos falar primeiro do psíquico? Nós poderíamos, eu acho, até dizer assim, que tem vários sintomas que até classificam certas classes até de ansiedade, né? Então, às vezes, o toque tem uns tipos de sintomas, fobia social outros, né? O ataque de pânico outros. A gente poderia falar... que vão ajudar. Diga. Poderíamos falar dos clássicos, né? Do em geral, e depois, se sobrar um tempinho, porque a live a gente tem que fazer ali com uns 45 minutos para ela ficar gravada, e se sobrar um tempo a gente pode falar delas em específico, né? O toque, transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de pânico. Então, mas primeiro vamos falar dos sintomas gerais, né? Eu acho que é isso que o pessoal perguntou aqui quando mandaram as perguntas, né? Tá. Bem, o clássico dos sintomas físicos taquicardia, né, que é o coração acelerado, tem as palpitações, sensação de falta de ar, boca seca, formigamento nas mãos, nas pernas. Tem gente que diz que parece que perde a força nas pernas. Boca seca, eu já falei. Às vezes tremores nos olhos, aqueles do supercílio. Esses são os mais comuns, né? Uma respiração mais ofegante devido a essa sensação de falta de ar, né? Parece uma falta de ar assim real para a pessoa que está sentindo. Então esses são os mais clássicos. E daí vem a questão mais psicológica. Não sei se você quer falar dessa parte da... pode ser. Quase todos os meus pacientes que têm transtorno de ansiedade, eles têm muito medo, doutor. Sim. Medo de enfrentar os problemas, tem muito medo
em grande parte, né, os que têm fobia social, medo de sair de casa, o medo do amanhã, né? O medo de ter contato com pessoas, o medo do inesperado, né? Medo do que vai acontecer até daqui 5 minutos. Então, eles têm muitos medos. E esses medos são eles têm pensamentos, medo. eles decorrem, né, em grande parte, de pensamentos que são irracionais, pensamentos que eles próprios criam, que são pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos e disfuncionais, né? E na TCC nós trabalhamos muito essa questão dos pensamentos e nós auxiliamos o paciente a não generalizar esses pensamentos, não criar pensamentos que são totalmente disfuncionais mesmo, pensamentos que não existem, digamos assim, né? E tem várias técnicas, inclusive eu quero passar algumas no final hoje para vocês treinarem em casa aí. Sim. E eu ia comentar, e um dos medos que as pessoas têm é um medo que elas Concorda, nem sabem doutor? o que é. Sim, concordo. Né? E às vezes elas têm medo e elas nem sabem do que elas têm medo. Se você perguntar, mas você tem medo do que elas respondem, eu não sei do que eu tenho medo. E é uma coisa que acaba realmente paralisando, né? Elas não conseguem fazer nada, não conseguem nem sair de casa, estão sempre com medo e não sabem do que. Uhum. Porque assim, a ansiedade tem muito disso, né? Até a Irineia acabou de escrever aqui a questão da procrastinação. Com certeza, grande parte dos pacientes ansiosos, eles procrastinam muito as atividades, né? Eu tenho um caso bem interessante para comentar. O ansioso, normalmente, ele acaba daí ficando também muito indeciso, o que leva a procrastinar, né? Isso, com Ele fica certeza. indeciso demais também, ele não consegue ir para frente, por causa dessa indecisão gerada pela ansiedade. E não sabe o que fazer primeiro. Eu tenho um caso bem interessante para comentar com vocês de uma paciente que ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade e fobia social, que ela fala que ela não consegue sair de casa porque ela tem assim muito medo do que as pessoas vão pensar dela, né? Medo do julgamento das pessoas. E ela comenta que quando ela precisa sair, por exemplo, para ir numa consulta médica, ou até para ir no atendimento lá comigo, ela precisa limpar a casa toda. Então a gente está aí com o médico dela avaliando essa questão se pode ser um TOC, né, um transtorno obsessivo compulsivo. Então ela não consegue sair de casa antes de deixar a casa inteira limpa. Ou seja, ela tira pó dos móveis, ela passa pano na casa toda, ela limpa o banheiro. Aí quando ela tem aquela sensação, né, de alívio da casa estar limpa, aí ela consegue sair de casa. É um caso muito interessante, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Parece, pelo menos, a gente não fechou o diagnóstico. Mas eu acho interessante até dar alguns exemplos, porque eu acho que tem muitas pessoas que em casa sentem coisas que acham até estranhas o que acontece só com elas, e eu acho que a gente expondo, elas podem se identificar, por exemplo, um caso desses, né? Porque eu lembrei de uma paciente que, por exemplo, ela ia para consulta comigo, o marido dirigindo, e ela ia no banco de trás deitada, até o consultório. Olha, que interessante. Aí ela subia, consultava, e ela esperava o marido dela vir buscar, e ela ia para casa deitada no banco de trás. Então, também um exemplo assim, se você que está assistindo, ou né, que alguém que possa vir assistir depois a live e achar que faz algo muito estranho, tem vergonha, o ideal é consultar e falar para a gente, porque a gente não vai se surpreender, porque a gente já viu muita coisa. E nossa, com certeza. De como a ansiedade atrapalha, né? E tem os mais diferentes tipos de expressões desses medos, né? Com certeza. E eu só vou responder a pergunta do pessoal aqui, doutor, para não ir acumulando muito. Eu vou voltar aqui. Eu perdi umas duas aqui, passou. A Irineia comentou que está com uma paciente diagnosticada com TOC e medo de dirigir. O medo de dirigir é fobia social? Tá, a gente vai ter que... Se encaixaria mais com uma fobia da direção mesmo, né? Ou algum isso, porque tem as fobias específicas. Específica, entraria mais como específica, né? Deixa eu só comentar para o pessoal, doutor, do DSM-5, né? Então, os estudos, né, dos transtornos mentais hoje, né, tanto na parte da psiquiatria e da psicologia, são baseados no DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. E lá, então, nós temos essa subdivisão dos transtornos, né, de ansiedade. Então, se nós formos pegar todos os transtornos, então eles estão subdivididos. Então, normalmente, né, tem o transtorno de ansiedade generalizada. Eu não vou lembrar a ordem, tá, pessoal? Porque é muita
É muita coisa. Depois tem o transtorno obsessivo compulsivo. Aí tem o transtorno de pânico, né? Aí tem as fobias. Aí tem as fobias específicas. Então, Irineia, é bem provável que esse medo de dirigir se encaixe ali. É claro que cada caso tem que ser avaliado de uma maneira muito particular e peculiar. Temos que tomar muito cuidado com essas afirmações, né? Mas o medo de dirigir, ele se encaixaria sim numa fobia específica, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Como você falou, teria que investigar bem, ver se é só isso, conversar com a pessoa, né? Mas do jeito que ela colocou aqui, seria uma fobia específica, então, da direção, né? Mas talvez, se for investigar mais, tem um medo de acidente, um medo de atropelar alguém, de fazer cometer um erro, então pode ter muito mais coisas por trás disso, né? Com certeza. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem medo de altura. Então, ao dirigir, ela tem medo de passar num viaduto, por causa da altura. Então aí vê que as coisas se confundem às vezes, né? Aí é o medo da altura. E ela, para passar no viaduto dirigindo, daí já é um sofrimento. Inclusive, eu quero comentar também um caso que eu tenho. Eu tenho uma paciente que ela tem medo de avião. Então, medo de voar de avião. Inclusive, ela precisa trabalhar, ela precisa, né? Ela trabalha em uma empresa de RH. Então, bem difícil, porque ela está perdendo oportunidades, né? O chefe dela até está pensando em tirar ela dessa função, porque ela não está conseguindo, né? Então, agora ela vai fazer o tratamento, depois ela volta. Então, porque ela tem medo de avião. Então, o medo de avião se encaixaria... Ela tem medo de atropelar alguém, a Irineia escreveu lá. Viu? Tinha mais alguma coisa por trás disso. Então, tem muitas coisas para ser analisadas. Vou responder mais uma pergunta. Antes alguém perguntou ali deixa eu ver aqui. Eu não sei voltar aos comentários, mas se muitos pensamentos negativos têm a ver com ansiedade, aí teria mais a ver talvez com quadro depressivo, mais provavelmente, né? Mas tem casos também, né, doutor, que o paciente tem esses sintomas, né, de pensar mais negativo. Teria que ver o que a pessoa quis dizer com pensamentos por conta do medo. Né? Porque se ela conseguir explicar negativo, medo de acidente, medo que algum familiar vá morrer, que isso acontece muito, aí já entra mais no transtorno de ansiedade mesmo, né? Então teria que ver de pensamento negativo também ela quer dizer com isso. Se ela conseguir explicar um pouquinho melhor para nós, capaz, doutor. Se ela conseguir explicar um pouquinho melhor para nós, então a gente às vezes vai esclarecendo aqui. Eu vou só ler a pergunta da Camila, que veio um pouquinho antes da pergunta da Irineia, a Camila Lolli. Ela escreveu assim: por que dos tremores nas pálpebras? São espasmos? Essa foi a pergunta dela. Vou deixar esse doutor responder. Espasmos musculares, mas normalmente é devido ao estresse. 99% das vezes é devido ao estresse. Os outros 1% são causas raras, né? Um tumor cerebral pode dar, mas aí o mais comum é o estresse mesmo, de ficar com aquele tremorzinho incomodando. Sim, com certeza. Mas são espasmos musculares mesmo. Teve uma pessoa que escreveu aqui, deixa eu ler também, que tem medo de avião, que não anda de avião, olha só. Então é importante investigar, né? O que acontece, do porquê desse medo, né? Sim. Deixa eu ver a próxima pergunta. Perguntaram também, doutor, como que é o tratamento medicamentoso dos transtornos de ansiedade? Essa eu vou deixar para você. Essa pergunta é ótima. Por quê? Porque dentro da psiquiatria, e mesmo dentro da medicina, às vezes acontece de um medicamento ganhar uma classificação e ele não servir só para aquilo. Então, por exemplo, existem os antipsicóticos, e o nome antipsicótico seria só para psicose, alucinações. Mas ele também pode ser usado como estabilizador de humor, em doses baixas, em alguns casos pode ser usado para induzir o sono. Então, tem várias classes de medicamentos que elas não servem só para aquilo que elas são denominadas. Então, o transtorno da ansiedade, por mais contraditório que possa parecer, ele é tratado como antidepressivo. E os ansiolíticos,
que o nome seria para ansiedade mesmo, eles são usados mais numa questão assim de emergência, né, para ajudar a pessoa numa crise ou algo desse tipo. Então, um tratamento correto de ansiedade é baseado em antidepressivos e os ansiolíticos, mas numa emergência, o início de tratamento, até os antidepressivos começarem a fazer efeito. O que acontece quando a pessoa tem medo de ir no psiquiatra, mas daí o outro médico prescreve? Ele prescreve o ansiolítico. E daí não está tratando e vai levar essa pessoa a ficar viciada realmente no diazepam, o famoso Rivotril e assim por diante. Então, na verdade, o Doutor, ansiolítico... Fala. posso perguntar? É nesse contexto aí. Então, existe a possibilidade da pessoa ficar viciada no medicamento? Existe, mas assim, nessa questão da medicação com aquela tarja preta, né? Tem que ter mais cuidado. Então, ela pode realmente ficar viciada, dependente do medicamento. Que E interessante. a mais acontece quando a pessoa vai... não é tratada como psiquiatra, né? Porque a gente sabe, assim, de como direcionar para que a pessoa use por pouco tempo e mais nas crises. E muitas vezes vão num pronto-socorro e daí já é prescrito o Rivotril, principalmente o diazepam, e a pessoa começa a usar aquilo indiscriminadamente. Ela não procura o psiquiatra, daí ela pede um favorzinho para o médico lá, outra vez só renovar a receita, e ela vai alimentando aquilo e ela vai ficando realmente dependente do medicamento, como se fosse uma droga. Então, Olha só. sim. Eu tenho um paciente que é advogado, que ele faz uso de Rivotril há 22 anos. E nós fizemos um programa de retirada do Rivotril de uma gota a cada 2 semanas. Olha Então, só. e ele nunca tinha conseguido tirar e tá bem legal o progresso dele, porque ele já está em 4 gotas e está indo muito bem, né? Claro, com assessoria de outros medicamentos para ir suprindo tudo isso. E eu acho que ele, depois de 22 anos, ele vai conseguir se livrar do Rivotril. Olha só. E claro, com Então, outros gente, medicamentos que não causam dependência, né? interessante, porque assim, muitas pessoas ainda, né, doutor, têm o preconceito de ir no psiquiatra, né? E eu sempre digo para meus pacientes, né, fazendo um processo de psicoeducação, é o psiquiatra que vai saber te direcionar, né? É o psiquiatra que estudou para isso, gente. Então, assim, o clínico geral, sei lá, eu tô falando dos casos que eu atendo, tá, doutor? Que eu vejo em clínica. O ginecologista muitas vezes encaminha, passa antidepressivo para as mulheres, né? Então, assim, cada um deveria ficar na sua área, né? E quando isso acontece, acaba acontecendo esses problemas, não é? Muitos, muitos. Então, os Então, pacientes assim, que são viciados, como se diz, né, ou dependentes dos medicamentos de tarja preta, 99% foram prescritos por não psiquiatras. E até poxa porque daí vida. isso acaba alimentando aquilo com a receitinha, o favorzinho, né? Então acaba gerando um problema muito grande Inclusive, depois. Inclusive, doutora, eu já estou orientando todos os pacientes a entrarem lá no site do CRM, tá? Até se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante. Nós conversamos bastante sobre isso, eu e você, né? Da importância das pessoas conseguirem entrar lá no site do CRM e olharem a especialidade do médico que elas estão indo. Porque, infelizmente, a Sim, gente sabe que ainda tem muitos médicos que se dizem, né, especialistas, mas não são, né? Não têm a sim. especialidade. Então, como que você vai confiar em alguém que não é especialista, né, para o seu caso? Por exemplo, se eu tenho um problema de coração, eu preciso ir no médico do coração, É no né? cardiologista, claro. Num Sim. cardiologista, me fugiu o nome. É, Se eu tenho um problema de visão, eu vou no oftalmologista. Então, por que sim. quando a pessoa tem um problema emocional, né, um transtorno depressivo, um ansioso, por que ela não vai no psiquiatra e no psicólogo, né, doutor? É, Vamos deixar essa pergunta de reflexão aí para o pessoal. sim. E a explicação mais Né? simples é claro, ao longo de tantos anos foi criando muito preconceito, né? Muito estigma em cima disso. Mas eu acho Reforma que psiquiátrica, né? o maior perigo é justamente não ir ao psiquiatra, né? Porque daí que há o risco de ficar dependente dessa medicação. Com certeza. E como que faz, doutor, para entrar lá no site do CRM para olhar a especialidade do médico? Se a pessoa quiser ver, é só entrar no site do CRM, Paraná, né? Digita no Google, já vai direto para o site, tem uma área lá onde você pode procurar o médico, ou pelo nome completo, ou pelo próprio CRM. Então, quando a pessoa quer Legal. saber se um médico é especialista, ele tem que ter, além do CRM, o RQE,
que é o registro de qualificação de especialista. Então, se o médico não Que tem um bacana. RQ, ele não é especialista na área. Então, E é importante acontece muito, que né? Tem tenha. muitas áreas da medicina que tem médicos que atuam, na verdade, sem ser especialistas. Isso realmente acontece. E é mais um risco também para a criação de dependência medicamentosa em muitos casos. Bacana. Eu vou responder mais uma pergunta aqui, tá, doutor? Na verdade, eu vou ler e nós respondemos juntos. Quando uma pessoa está em crise de ansiedade e quer ficar sozinha, o que fazer? Né? Então, assim, quando a pessoa já tem a crise, né, a gente pode até, talvez, encaixá-la aí no transtorno de pânico, talvez, né? Depende muito do caso, né, doutor? Talvez um caso, assim, um pouco mais grave mesmo, né? Então, assim, a gente sempre diz, se a pessoa está pedindo para ficar sozinha, a gente precisa respeitar a opinião dela. Mas é importante que a pessoa não deixe ela totalmente sozinha, né? Monitore de longe, né? Veja como que ela está e ajude ela a se acalmar, né? Ajude ela a controlar a respiração dela, porque muitas vezes a pessoa, quando está em crise, ela tem taquicardia, ela tem vários pensamentos negativos, ela tem muita dificuldade de lidar com todos aqueles sentimentos e aqueles pensamentos no momento, né? Às vezes tem crise de choro, então é importante acalmar essa pessoa primeiro e auxiliar ela a focar na respiração, a focar no corpo dela e explicar para ela que ela não vai morrer, porque normalmente o medo que a pessoa tem é da morte nesse momento, né, doutora? Ela acha que vai ter um infarto e que realmente vai vir a óbito. Sim. E não é assim que funciona. A ansiedade, ela prega essas peças, né, na pessoa, e que daí, são de totalmente novo, tem que ilusórias. ver se realmente é uma crise de ansiedade, porque o clássico da crise de ansiedade de pânico é a pessoa, inclusive, na verdade, querer estar com alguém próximo para dar segurança, para ela ficar bem. Então, não sei se... Ou, claro, existem exceções, né? Mas não sei aí se ela vai ficar sozinha só pela questão do pânico. Normalmente, a pessoa que está numa crise intensa de ansiedade quer mais alguém perto para se sentir mais segura. Agora, se for isso mesmo, daí entra no que você falou, né? Respeitar a pessoa, deixar ela sozinha, quando ela se acalmar, dizer, olha, vamos procurar ajuda, né? Você quer falar sobre isso? Vamos procurar um médico, uma psicóloga, ver o que está acontecendo, já que está ocorrendo isso contigo com frequência. Vamos tentar tratar isso para você voltar a ter uma vida melhor. Com certeza. E se a pessoa conseguir explicar para nós melhor o que é essa crise, quais são os sintomas, se ela chora, se ela tem taquicardia, a gente pode, de repente, auxiliar aí, né? Verificar melhor quais são esses sintomas, né? Tem mais perguntas aqui. Pode tomar antidepressivo e logo em seguida tomar um ansiolítico em caso de urgência? Pode. O ansiolítico é para o caso de urgência mesmo. Então você só para urgências, né, doutor? Achando que ele vai resolver, logo ele não vai. Ele é mais a longo prazo. Aqui o André perguntou, né, se a síndrome do pensamento acelerado é diferente do transtorno de ansiedade. Aqui tem que cuidar o jeito que eu vou falar, porque essa síndrome do pensamento acelerado, ela não existe. Teve um médico famosinho aí que lançou isso como se ele tivesse descoberto isso, e isso aí não existe, assim, digamos, dentro da literatura médica, né? Não está no DSM, inclusive é um dos sintomas. Inclusive, o pensamento acelerado é um sintoma quando a pessoa está com ansiedade, né? Na verdade, é até uma lógica, né? Então pode ser na ansiedade, pode acontecer num transtorno bipolar, se o paciente está eufórico, né? Hipomaníaco, maníaco. Então são várias... como é que eu posso dizer? Várias ocasiões que pode acontecer, né? Então, essa síndrome do pensamento acelerado foi coisa ali que ele descobriu isso, então, isso é uma balela para ele vender livros, né, esse cara. Claro, então, isso não existe tem que tomar um certo... dentro da literatura médica ou no DSM, tá? Mas seria isso, esse pensamento acelerado pode estar no toque, pode estar na ansiedade, pode estar no transtorno bipolar, né? Então, são várias doenças que podem estar isso associado como um sintoma, exatamente como você falou, e não como uma doença como se dá a entender também, né? Como se fosse algo separado. Com certeza. A Irineia fez outra pergunta aqui, doutor. Ela escreveu assim: uma pessoa me falou que estava sentindo o corpo quente e me perguntou se esse sintoma faz parte da ansiedade. E eu não soube responder, doutor. Você poderia me responder? Essa foi a pergunta dela. Então, entra naquela questão de novo.
Pode Aí ser entra uma várias coisa coisas, muito né? vaga, porque o corpo quente pode ser desde uma febre até qualquer outra coisa, né? Até uma Claro, hipertensão. Então, aí teria que avaliar bem. Mas pode ser? Pode, né? Tem gente com muita ansiedade, numa crise de ansiedade, que diz que sentiu um calorão ou sentiu um frio e depois uma sensação de desmaio. Então, pode ser, pode, né? Mas também pode ser muitas outras coisas. É como uma com dor de certeza. cabeça, ela pode indicar muitas e muitas coisas, né? E outra pessoa também descreveu assim que tem pessoas que tomam Rivotril e não fazem o tratamento psicológico. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas, eu já vi até em grupos assim que eu participo, o pessoal falando que quando vai no psiquiatra não precisa ir no psicólogo. Ou então quando dizem assim, vai no psicólogo, não precisa ir no psiquiatra. Então, gente, o ideal mesmo é que a pessoa vá nas duas especialidades, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra para fazer o tratamento em conjunto, né? Por quê? O psiquiatra ele vai passar a medicação, né? Vai acompanhar, né, essa ingestão do medicamento na questão biológica, né, doutor? E é claro, os Sim, sintomas vão melhorando, porque tem toda a questão de neurotransmissores, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Da serotonina e tudo mais. E com o psicólogo vai entrar a questão de melhorar essa cognição, melhorar esses pensamentos, né? Na TCC entra essa questão da tríade cognitiva, né? Que a gente chama pensamento, sentimento e comportamento. Então a pessoa ela vai precisar mudar as atitudes dela também e, claro, fazer o enfrentamento dos problemas, né? Enfrentamento das situações. Muitas vezes a pessoa tem medos, então o psicólogo vai auxiliar ela a entender todo esse contexto desse medo, como que surgiu, às vezes é um trauma. Então, só com o psiquiatra, o paciente também não vai evoluir, né? Inclusive, eu tenho pacientes que no início, né, me contavam que faziam um tratamento só com o psiquiatra e não iam no psicólogo e não evoluíam em muitos casos, né? Então, precisa do tratamento em conjunto. Você concorda, doutor? concordo, e ao mesmo tempo também existem exceções. Tem gente que vai se beneficiar só do tratamento medicamentoso, tem gente que o tratamento psicológico também já é o suficiente e não precisa mesmo de psiquiatra. O clássico realmente, né, se puder associar os dois, é o ideal, né, na maioria dos casos. Mas eu sempre digo assim, que daria para comparar com a ortopedia e a fisioterapia, né? Normalmente o Isso, ortopedista encaminha para fisioterapia e vice-versa, e os dois juntos trabalham muito bem. Mas tem casos que o ortopedista resolve sozinho e tem casos que a fisioterapia resolve sozinha, né? Mas a maioria daí, com claro, se os certeza. dois estão juntos, os resultados são melhores. Então acho que a psiquiatria e a psicologia seria mais ou menos por aí também. É. Penso assim também. Inclusive, nós vemos muitos resultados no paciente, né, doutor, quando tem o tratamento em conjunto, né? Eu, pelo menos, vejo meus pacientes evoluindo bastante quando tem o encaminhamento médico, quando eles aceitam, né, iniciar com a medicação, eles evoluem muito rápido. Eu tenho casos, assim, que às vezes o paciente é para começar a ter um ganho de melhoria dos sintomas com 6 meses, às vezes bem antes, né? Já estão se sentindo melhores. Sim. É que eu acho que também o que ajuda muito daí nesse trabalho conjunto é o paciente se sentir amparado, né? Ele Isso tem com um certeza. psiquiatra e tem mais a psicóloga, né? Ele tem dois profissionais, duas pessoas que estão ali para auxiliar, para ajudar. Às vezes não consegue conversar com um, consegue falar com o outro. Então, às vezes, só isso também já dá uma baita segurança para o paciente e ajuda muito, né? Só de saber que tem alguém a mais, assim, junto com ele. Porque muitas pessoas, Claro, mesmo na família, tem gente que não entende problema, acha que é frescura, que é preguiça, que é muitas qualquer vezes outra é coisa. julgada, né? E daí A pessoa é julgada. eles têm na gente, né, no psiquiatra, no psicólogo, psicóloga, alguém que consegue realmente entender, que trabalha com isso, que respeita esse problema dele. Então, acho que isso também já é uma ajuda gigantesca, né, para a pessoa. E tem essa visão ainda, né, doutor, que a ansiedade é frescura, né? O que você Tem. acha disso? Eu acho que Né? é até a pessoa não passar por isso, né? Porque daí tem muita gente que no consultório fala que acho que pensava assim até ela ter, nunca pensei que ia ter isso, mas agora eu entendo, agora eu vejo. Mas que também julgava Agora, os outros antes. então a importância da questão da empatia, né, de se colocar no lugar da pessoa. E uma coisa que eu sempre digo, né? O paciente, quando ele está passando por um transtorno de ansiedade, ele precisa muito do apoio da família, né? A família claro, os amigos
a gente chama de rede de apoio, né? Então, essa rede de apoio é muito importante para esse paciente, para ele evoluir. E sozinho, ele não, muitas vezes, assim, claro que ele pode conseguir, mas é mais difícil. Então, tendo o apoio do psiquiatra, da psicóloga, ou do psicólogo também, ou da psiquiatra, acaba ficando muito mais fácil, porque ele se sente protegido. Até respondendo a pergunta da Jenny aqui, né? Que ela colocou assim, do medo de ser abandonada, ou um sentimento excessivo de pertencimento a alguém, se é um sintoma de ansiedade. Então, assim, respondendo a pergunta dela, pode entrar várias, de novo, né? Pode entrar várias questões aí, né? Inclusive, esse medo do abandono entra em outros transtornos, que eu acho que melhor eu nem citar para as pessoas não acharem que a gente está diagnosticando alguém, né? Mas o medo do abandono, um sentimento excessivo, entra em outros tipos de transtornos de personalidade, né? Então, temos que tomar um certo cuidado para afirmar isso aqui, né, doutor? Mais grave, como um transtorno de personalidade, né? E também existe outro transtorno de ansiedade que também poderia se encaixar aí, que é o transtorno de ansiedade da separação, né? São pessoas que ficam muito ansiosas ao se separarem. Acontece muito com as crianças, ao se separarem dos pais, quando elas são deixadas na escola, né? Então, que pode adaptação escolar, né? Também. Então, também pode ser. E tem essa questão... Então, de novo, acho que o legal da psiquiatria é isso, né? Porque a gente tem que ser um Sherlock Holmes investigando. Nossa! Para poder chegar da psicologia também, doutor. Vou te dizer que da psicologia também, porque às vezes vem a primeira queixa, né? Sim. Vem a queixa inicial. Quando você começa a investigar, aparece queixa secundária, terciária e assim vai. E às vezes o paciente vem só para um autoconhecimento, quando você vê, surge um monte de outras coisas para trabalhar também, né? Eu acho assim, quanto mais você estuda e mais você sabe, mais dúvidas você tem, porque você vê que mais coisas podem ser, né? Então, às vezes, uma pergunta assim, a gente até quer responder, mas tem que ter cautela, por quê? Porque pode estar envolto em várias outras situações, né? Tem que ver tudo. Com certeza, que só no atendimento correto, né, nós vamos conseguir realmente identificar, né? Mas respondendo a pergunta dela, pode ser uma ansiedade de separação ou pode ser algum outro transtorno, sim. Quando ela diz assim, medo de essa questão de pertencimento, né? Eu fico pensando muito nessa questão assim falando da parte mais psicológica agora, né, doutor? Uma questão assim mais talvez de amor próprio, de autoestima, de alto valor, né? De autorrealização. Então tem muitas coisas para investigar aí, né? Sim. Dependência, então, né? Talvez de outra pessoa. O porquê dessa dependência, às vezes a pessoa já passou por algum luto, às vezes já, né, como você disse, uma questão de separação mesmo, né, ansiedade de separação. Então, temos muita coisa para investigar aí. Sim. Deixa eu ir acompanhando as perguntas do pessoal aqui. Sim. Tem um caso na família, porém a pessoa já está medicada e acompanhada. Teve crise recente, pediu para ficar só, porém morou beira-mar. Tive receio, o que fazer? Não entendi muito bem a pergunta dela. Se o doutor conseguir me ajudar ali. Pelo que eu entendi, essa pessoa já está em tratamento, mas teve uma crise, né? Que acontece, né, doutor, de ter, às vezes, assim, algum... Sei lá, às vezes esquece de tomar o remédio. Que ela falou aqui, né? Ainda mais se estiver no início de tratamento, né? As coisas, a medicina não é matemática, né? Não é uma coisa perfeita, assim, começou o medicamento não vai mais ter crises, né? Então você pode vir a ter, até ir se assentando, a medicação e tudo mais. Então, nesse caso, o que eu diria? Vai conversar de novo com o médico, vai explicando o que está acontecendo, ou às vezes, se essa pessoa não está melhorando tanto, vai junto a algum familiar para ajudar a explicar, às vezes a pessoa não está conseguindo se expressar, falar para o médico ou para psicólogo o que está acontecendo. Porque às vezes tem até vergonha, né? Também. Isso é muito comum, né? Sim. Eu vou pegar aqui e responder aqui a pergunta da Amanda. A Amanda escreveu assim, Amanda Miller Lopes. Ela escreveu, ótimo, pena que nem todos os profissionais aceitam a importância do trabalho em conjunto. Então é o que eu sempre digo, né, do Dr. Cassiano, que ele é diferenciado, gente, de verdade. Porque ele aceita a nossa opinião, sempre, às vezes, pede para mim como que estão os pacientes, então a gente tem essa conversa bem aberta, e isso me deixa feliz e me traz até esperança, assim, para a saúde mental, porque antes eu ficava com receio, né, às vezes, de entrar em contato com os médicos dos meus pacientes,
e tentar ajudar, e às vezes eles acham que a gente está atrapalhando, né? Então fica esse elogio aí para o Dr. Cassiano, que realmente ele é diferenciado e ele valoriza o nosso trabalho, e eu fico muito feliz, assim, de verdade mesmo. Obrigado. Digo mesmo de você, né? Porque você sempre incentiva que as pessoas procurem e mantenham o tratamento medicamentoso. Então... Isso com certeza, porque às vezes, doutora, a gente vê que o paciente ele não vai melhorar sozinho só com acompanhamento psicológico, né? Tem psicólogas que parece que às vezes têm medo de perder o paciente para o psiquiatra, então elas desestimam. E que é uma bobeira, e que me deixa muito triste quando eu fico sabendo disso, porque às vezes eu ouço relato de colegas, porque assim, nós temos que pensar no bem-estar do paciente, não é? Então, se o paciente está evoluindo e ele vai deixar de vir na terapia, eu fico feliz. Não fico triste, porque logo vai vir outro paciente que vai precisar da nossa ajuda também, do nosso trabalho. E quem realmente é um bom profissional não fica sem pacientes, não é, doutor? A não ser que tenha uma crise, né? Então tem muita coisa aí para analisar, né? Um comentário do André também, André Frari. O André é osteopata, pessoal, vou indicar o trabalho dele aqui para vocês também. Ele escreveu assim: sensacional, parabéns pela iniciativa desses dois profissionais, desses excelentes profissionais. Obrigada, André, pelo elogio, eu fico lisonjeada, de verdade. Muito bom. Acho que são essas as perguntas. Tem uma pessoinha aqui especial também que escreveu uma coisa para nós, doutor Cassiano. Laura Ternoski. Ela escreveu: orgulho de vocês. E a gente também fica com muito orgulho dela, né? Não vamos expor o caso, mas é uma pessoa muito batalhadora, né? Sim. Tem mais alguma pergunta ali do caderno que a gente possa responder? Já que aqui não apareceu mais nenhum. Eu acho que é importante falarmos da questão cognitiva, doutor. O que você acha, assim, do que acontece, do porquê que a pessoa tem essas crises, como que é essa questão de neurotransmissores, porque muitas pessoas ainda acham que é frescura e tem uma alteração química no nosso organismo também. Acho que essa eu vou deixar para você responder. Mas eu acho que essa questão de cognição que você falou, acho que falando uma parte mais prática, assim, o que as pessoas percebem bastante às vezes é a falta de concentração, né? Manter um raciocínio, se concentrar, fazer tudo atenção, memória. Mas o que a gente entrar aqui, neurotransmissor, coisinha assim, eu acho que, falando uma parte mais prática, o que influencia nessa parte cognitiva, acho que mais que as pessoas reclamam isso, é falta de atenção, lapsos de memória, né, esquecer algumas coisas, e daí também começar a atrapalhar o trabalho, né, a atenção. Então, às vezes, não é um problema de memória, na verdade, ser um problema de memória exclusivamente é muito difícil, né? Talvez entraria ali no Alzheimer, lá no idoso. Então, se você é jovem e tem isso, provavelmente você esteja deprimido, ou com um quadro de ansiedade. Claro, pode ser algo físico, de repente um problema de tireoide, né? Por isso que eu sempre peço exames já na primeira consulta, para descartar também causas físicas, orgânicas, né? Eu tenho que investigar. Mas, principalmente a depressão e a ansiedade, elas levam muito a essa disfunção cognitiva. E a pessoa acha que ela está com um problema de memória, né? Na verdade, é uma consequência do problema de base, já da ansiedade. Outra pergunta que fizeram para nós aqui, doutor, é a questão do sono. Por que as pessoas ansiosas têm dificuldade para dormir? Olha, que pergunta boa essa, né? Porque estão sempre atentas, ligadas, né? Estão sempre ali com uma carinha de adrenalina. Hipervigilantes. A palavra correta seria essa, né? Estão sempre hipervigilantes. Tem muito ansioso que não quer dormir por medo de morrer durante o sono. Então, ele não consegue dormir. Tem pessoas que são ansiosas, querem dormir, vão deitar e ficam ansiosas com a ansiedade de não conseguir dormir. Então, não seria mais realmente esse caso de ficar alerta, né? Uma hipervigilância. Aí estaria mais ligado com uma questão de adrenalina também envolvida aí na ansiedade. E aquele paciente que tem o transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes ele tem essa dificuldade para dormir porque ele fica muito preocupado com as coisas do dia a dia, né? Com algo que ele deixou de resolver, né? Com algo que ele deixou de falar para alguém. Então, normalmente, essa pessoa ela tem dificuldade para dormir porque ela fica remoendo, né? Normalmente, na hora do sono ali, ela fica remoendo todos os problemas
que ela passou durante o dia, sei lá, às vezes se vai apresentar algum trabalho, se vai viajar, se tem uma Sim, dívida, né? Eu tenho sim. muitos casos de pacientes homens que se preocupam muito com essa questão financeira. Ah, como que eu vou pagar aquele boleto, aquela conta? Então, isso auxilia também na dificuldade para dormir, não é verdade? Sim, sim. Na verdade, isso é uma questão muito séria. Falando de homens, eu já atendi alguns Uhum, pacientes, homens, com essa questão financeira de tanta preocupação de chegarem a ter surto psicótico mesmo, sabe? Ter que ir para o uhum, antipsicótico. Uma ansiedade, uma sim. preocupação, isso foi gerando, chegando ao ponto de surtar. Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, Pode acontecer eu acho que também. o interessante, até falando nisso, é de novo, né? Começar a tratar a ansiedade quanto antes, para você não chegar num ponto desse. Porque daí já é um caso grave, né? Se você já É, está surtando, é complicado. e é um dos sinais de alerta, né, doutor? Normalmente, a pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade, começa a aparecer assim, começa a ficar irritada demais, começa a ter insônia, né, começa a ficar muito acelerada, preocupada demais com as situações, né, procrastinar, tem também dificuldades cognitivas, né, igual eu falei antes, atenção, memória. Então, tem um conjunto de sintomas que, para frisar bem para as pessoas hoje, então, é física e psicológica, então não é uma coisa só. Nós gostaríamos de continuar respondendo a pergunta do pessoal, mas como eu fiquei devendo falar de uma técnica que é importante, eu acho que eu vou falar antes de encerrar também, por causa do tempo, né? Inclusive, teve uma pessoa que perguntou aqui dessa técnica, né? Na verdade, ela é uma técnica científica, o nome dela é Mindfulness. E eu ensino muito para meus pacientes para que eles aprendam a desacelerar, para que eles foquem mais na respiração, né? A gente também sempre trabalha muito com a respiração diafragmática. É claro que, explicando agora, vai parecer um pouco raso, né? Que teria que aprender mesmo como que funciona. Mas seria basicamente assim, monitorar na hora da crise ali, né? A respiração, monitorar os pensamentos, né? Focar em um ponto fixo de algum objeto da sala. Então, normalmente a gente sempre ensina para os pacientes para que eles aprendam a respirar corretamente, que seria então, o ar precisa entrar pelo nariz, né? Você vai segurar esse ar alguns segundinhos ali no peito e vai soltar ele bem devagar pela boca. Então, essa é uma técnica de respiração diafragmática, onde o diafragma precisa abrir e fechar, né? E a pessoa precisa fazer bem devagar. E eu sempre ensino para os pacientes, igual eu ensino para as crianças, né, que às vezes têm ansiedade também. O nome, eu sempre peço para que eles memorizem facinho, é assim. Então, cheira a florzinha, né, conta até 3, 4 e assoprem a velhinha. Então, para a pessoa aprender que o ar precisa entrar pelo nariz, ela vai segurar esse ar alguns segundos ali no peito e vai soltar pela boca bem devagar. Parece algo muito simples, mas essa respiração diafragmática vai auxiliar aí nesse equilíbrio, né? Na homeostase do corpo, vai controlar os batimentos Sim. cardíacos, ela vai conseguir assim focar mais no ambiente, no presente, e ela vai desfocar daqueles pensamentos que estão fazendo ela ter aquela crise de ansiedade. E peço para que vocês, se vocês tenham esses sintomas que nós falamos hoje, busquem ajuda, não tenham vergonha, não tenham medo. Como vocês veem, né? Psicólogo é uma pessoa normal, né? Psiquiatra é uma pessoa normal, a gente não vai julgar vocês, em nenhum momento nós estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher e tratar e ajudá-los nos E sintomas que vocês trouxerem para nós. como tem uma ansiedade, e você falou de crianças, né? Tem que lembrar disso, né? Filhos de pais ansiosos provavelmente serão ansiosos. Então, mais um Ah, é motivo uma para tendência. os adultos também buscarem tratamento, porque as crianças em casa vão aprender, digamos, esse comportamento ansioso, além da própria genética, e também vão passar por problemas no futuro. Então, você tratando a tua ansiedade, você está indiretamente tratando a tua família, né? Porque tudo tende a melhorar se você melhora. E mais uma coisa que eu acho importante a gente complementar hoje, né, doutor? Nós já falamos na primeira live, mas eu acho que é importante de novo. Então, se vocês têm esses sintomas, procurem ajuda, né? Os profissionais especializados são psiquiatras, psicólogos. É importante que façam uma atividade física para auxiliar nessa produção de neurotransmissores, né?
para auxiliar aí, para que o físico de vocês também estejam bem, cuidem com a alimentação e também com bebidas alcoólicas, né? O tabaco também pode agravar esses sintomas, né? O álcool, né? Isso a gente Concomitante nem falou, com... porque isso já tem que saber, né? O pessoal tem É que importante, saber. doutor, mas... Tá certo, Sim, você mas tem perguntar, pessoas... né? Não, mas tem pessoas que têm muita dificuldade ainda, que bebem, né? Que ainda continuam tomando bebida alcoólica, fazendo tratamento psiquiátrico. Então isso é um problema. E não parar de tomar medicação sem o médico dar a alta, né? Então são algumas dicas que nós queremos deixar para vocês. E vou deixar aqui as redes sociais, né, doutor? Eu vou deixar aqui, então, o meu Instagram, vocês já estão... Pelo que eu percebi, teve umas 2 pessoas que perguntaram das lives, né? Então essa é só a segunda vez que a gente está fazendo, mas a princípio nós combinamos de tentar fazer a cada 15 dias, nas terças-feiras. Né? Para mim é perfeito, a cada 15 dias... Então a nossa ideia, a princípio, é fazer isso, mas com esse intuito, né, de conversar sobre os temas e, às vezes, dando exemplos, as pessoas podem se identificar e ver que não é o fim do mundo buscar ajuda, e muito pelo contrário. Sim. Né? E muitas vezes, de uma forma simples, né? E acho que iam encontrar um velho barbudo lá que fica jogando. Então tem muito disso. Você sabe? É bom até para aproximar e verem a cara da gente, né? Conhecerem a gente. É muito legal você falar isso, doutor, porque, né, o meu nome não é tão comum, né? Luzia Raimundo, né? O pessoal acha que vai chegar lá, vai encontrar uma velhinha de 80 anos, né? Até teve a esposa de um paciente que foi lá e falou: eu já agendei porque achei que seria uma senhorinha mais velha. Daí chega aqui, encontra você nova e tal, né? Pegadinha do malandro, ainda ela falou, né? Eu falei: gente, não posso fazer nada, né? Por causa do nome, né? Acham que a pessoa é mais velha e tal, mas é isso, nós somos pessoas normais que amamos, eu pelo menos, né, eu amo meu trabalho e estamos aqui para auxiliar as pessoas e pretendemos fazer a cada 15 dias, sim, né, as lives aí, né, pensamos em trazer outras especialidades também, né, doutor, que eu acho que é importante, né, na última que eu fiz foi... E tem uma coisa também, o que vai alimentar isso é que as pessoas mandem perguntas, até para a gente ter ideias de temas, ver o que interessa para as pessoas, né? O que elas isso, quem está assistindo, mandem perguntas, tirem as dúvidas, ideia, né? Sim. Uhum. Porque é legal Com também certeza. respondendo conforme vão perguntando, né? É interessante isso. Porque daí a gente também não fica trazendo um conteúdo pronto aqui, né? Já vamos esclarecendo as dúvidas. Sim. Então é isso. Agradecemos, né, a audiência das pessoas aí. Que chique falar isso, né? Audiência, né? E vou deixar aqui, então, meu canal do YouTube para vocês. Então é Psicóloga Luzia Raimundo. Minha página do Facebook também, Psicóloga Luzia Raimundo. E, claro, o do Instagram aqui é Neuropsicóloga Luzia Raimundo. Tudo muito fácil de encontrar. E o seu, doutor? Fala para nós aí as suas redes sociais. Também, como o meu nome não é tão comum, também é bem fácil de encontrar, né? Que é Cassiano Zorter. Então daí eu acabo encontrando no Instagram, Facebook. Estou tentando fazer um canal decente no YouTube, né? Devagarinho. Mas daí é bem fácil de encontrar. Não, mas olha, os seus vídeos já estão muito bons, já. Muito bom mesmo. Eu assisto todos. Obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigada, tá? Para quem não conseguir acompanhar, essa live vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, Psicóloga Luzia Raimundo, já amanhã de manhã. Eu quero fazer isso já o quanto antes. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí. Obrigado a todo mundo. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.